Veja se isso já aconteceu com você. Um dia cheio, super atarefado, que você tinha expectativa que se desenrolasse de uma forma positiva, mas logo a primeira reunião, uma negativa num projeto que você achou que ia de fato acontecer. Depois, uma série de interações não tão satisfatórias, não deu tempo de ir para almoçar, pedi um lanche, mas foi exatamente uma coisa que eu não queria fazer. Depois à tarde, mais uma expectativa de ter uma conversa com alguém para aliviar um pouquinho essa tensão e a pessoa passou por mim e nem me percebeu. Final do dia, indo para casa, uma pessoa esquece de botar a seta e entra de forma abrupta na minha frente. O que acontece? Abaixo o vidro e falo o que para essa pessoa? Tudo que você sabe, faço gestos, né? O que aconteceu nessa cena? Essa vontade que eu tive de falar essas coisas, de fazer esses gestos de uma forma mais agressiva, foi exatamente para essa pessoa nessa cena que simplesmente não ligou a seta ao entrar nessa rua? Pense comigo sobre gerenciamento das emoções. Vamos falar sobre alguns passos para desenvolver isso? Antes de mais nada, para estarmos todos aqui na mesma página, o que é inteligência emocional? O que você sabe sobre isso? Inteligência emocional é um conceito que fala sobre a importância da gente perceber as emoções. Inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que fala sobre como a gente percebe as nossas emoções, como a gente expressa as emoções, como a gente lida com elas nas nossas relações, nos nossos desafios diários e também na nossa tomada de decisão. Ou seja, tudo que a gente faz envolve gente. Se tem gente envolvida, tem emoção. Então sempre tem uma oportunidade da gente ser mais emocionalmente inteligente. Quer saber quais são os passos? O primeiro passo para desenvolvermos a inteligência emocional é a autoconsciência. Eu preciso perceber qual é a forma que eu estou lidando com as minhas emoções. E para isso, algumas dicas são importantes. Perceber o impacto das situações que você vive, do ambiente que você está, das reuniões que você participa, no seu estado emocional. O que isso impactou em você? A fala daquela pessoa naquela reunião, onde bateu? Por que te impactou tanto? Por que você ficou mais fechado? Ou algo que funcionou e você ficou mais aberta para uma reunião? Porque isso tudo vai influenciando da nossa dinâmica emocional. Então, perceber as emoções é o primeiro passo. Quando a gente fala também de perceber as emoções, mais uma dica. É muito importante estar antenado no nosso vocabulário emocional. Porque o nosso vocabulário costuma ser um pouquinho pobre em relação às emoções e a gente tende a dar os mesmos nomes para várias coisas que nós sentimos. Mas quando a gente olha um vocabulário emocional mais rico, mais repleto de oportunidades, a gente olha mais de 170 expressões emocionais. Então tem muita coisa que a gente sente, as emoções elas podem se combinar, mas que a gente acaba dando os mesmos nomes. Alegria, tristeza, incômodo, ansiedade, desgosto. Então o desafio aqui é para você perceber mais de fato o que você está sentindo. Dedicar um tempo para autorreflexão, isso também ampliará a sua consciência das emoções. Um outro passo para a gente também desenvolver a inteligência emocional é perceber a forma como você expressa as suas emoções. Tem a ver às vezes com assertividade, com a conexão que a gente traz nas nossas relações. Porque para pensar numa coisa, o tempo inteiro a gente está se lendo emocionalmente. Então, que tipo de mensagem você está passando para as pessoas? Então, às vezes, de acordo com o seu estado emocional, você pode estar com uma postura mais aberta ou uma postura mais fechada em alguma reunião, em alguma interação com alguém. E quantas vezes não passou na nossa cabeça? Isso aqui eu não vou falar com essa pessoa esse dia não, porque ela está com uma carinha. Isso é uma leitura do contexto emocional. Então, uma coisa para a gente perceber é sobre a expressão. Isso também é muito importante. Um outro passo importante para você perceber as emoções é no momento de tomada de decisão. Tudo que a gente decide envolve pessoas e já falei, se tem gente envolvida, tem emoção. Você percebe as emoções numa tomada de decisão, por exemplo? O que você faz com isso? Você já percebeu que você pode ter um comportamento mais ou menos impulsivo, dependendo do contexto emocional da situação? Quem é a pessoa envolvida? O que de fato isso representa para você? Isso pode ter um gatilho que na verdade pode fazer com que você vá para uma atitude mais impulsiva. E numa tomada de decisão, quantas vezes a maior sabedoria que a gente pode ter é: vamos dormir com isso hoje e voltar a falar sobre isso amanhã? E aí um contexto que eu queria trazer aqui muito importante é:
Existe uma grande diferença quando a gente fala sobre gerenciamento das emoções e controle das emoções. O gerenciamento das emoções vai para um lugar de desenvolvimento, da gente perceber as emoções e gerenciar. Porque um aspecto importante para você ter em mente é: as emoções, elas funcionam como um motivador. Na verdade, a origem da palavra emoção vem do emovere, que vem do latim mover-se para ação, fazer algo. Então a emoção, ela acontece por esse motivo na nossa vida. Ela quer fazer com que a gente faça alguma coisa. Então quando a gente fala controlar as emoções, eu estou indo para um lugar de conter. E tecnicamente, já é comprovado, cientificamente testado, quando a gente vai para um lugar de conter, a gente está falando de supressão. Essa é a técnica que a gente mais utiliza, mas é a menos efetiva, porque não leva a gente para um lugar de desenvolvimento. Eu vou varrer para baixo do tapete, vou fingir que não tem nada acontecendo, mas isso não nos ajuda a crescer no desenvolvimento. Então a gente gosta de falar sobre a oportunidade que a gente tem de gerenciar as emoções. E essa é uma dica que eu quero deixar para você também. Comece a falar sobre gerenciar as emoções e não sobre vou controlar a minha emoção aqui. Vamos gerenciar a emoção, que a gente vai para um lugar de desenvolvimento. Um outro passo que fala sobre o desenvolvimento da inteligência emocional é como eu gerencio as emoções em situações de estresse e pressão. Que, de novo, isso não vai parar de acontecer. A diferença é como eu escolho lidar com essas situações. Sempre tendo a oportunidade da gente se colocar num lugar de protagonismo, num lugar de escolha. Então, o quanto eu consigo adaptar e flexibilizar o meu pensamento, as minhas emoções, o meu estado para aquela situação especificamente. Então, vamos voltar ao início do nosso vídeo, onde eu contei um dia desafiador que teve uma cena quase trágica ali no trânsito. Pensa se ao longo desse dia a gente consegue perceber as emoções, expressá-las de uma forma adequada, entender que tem um gerenciamento que pode acontecer e entender que as situações de estresse vão acontecer, mas eu consigo adaptar e flexibilizar o meu estilo para lidar com todas essas situações desafiadoras. Então, ter otimismo, ter flexibilidade e também a tolerância ao estresse são chave para o desenvolvimento da inteligência emocional. Agora, conta aqui para mim, escreva nos comentários, qual é um desafio de inteligência emocional ou uma situação que acontece às vezes com você, repetidas vezes e que normalmente te tira do sério e que faz de repente você não conseguir gerenciar as suas emoções da melhor forma. De repente, a gente grava um vídeo contando para você como a gente resolveria essa situação ou como a gente pode te ajudar. A gente quer fazer isso, então me conta. Se você acabou de chegar por aqui, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma oportunidade e, claro, siga a Felipelli nas outras redes sociais. Te vejo lá!